Em 1979, Graziano Cavaleira estava levando a esposa e os 3 filhos, Max, Igor e Kira, para um passeio em São Paulo, quando faleceu de forma súbita depois de ter um infarto. A família passaria por dificuldades financeiras e a perda do pai mexeu bastante com os sentimentos do menino Max. Quando adolescente, mesmo sem saber tocar direito, ele estaria usando a guitarra para expressar toda a raiva e outros sentimentos que tinha em relação ao mundo. Em Belo Horizonte, ele e o irmão montam uma banda que começa a participar de uma cena bastante restrita, que não encontrou espaço aqui no Brasil, mas que no exterior achou todas as condições para se tornar uma das maiores bandas da história do heavy metal mundial. E foi assim que tudo começou para o Sepultura. O Sepultura é a banda brasileira que foi mais longe em termos de sucesso internacional, ganhando prêmios na França, Austrália, Indonésia, Estados Unidos e até no Chipre. Nesses 40 anos, eles já tiveram em mais de 80 países. Imagina só a quantidade de viagens, hotéis, aeroportos, passagens aéreas para a equipe toda. Aliás, você sabia que dá para comprar passagens aéreas mais baratas para vários países do mundo usando a Surfshark? Ela é uma VPN, rede privada de internet, e funciona assim. Você quer comprar uma passagem para Portugal? É só instalar a Surfshark e selecionar esse país. O seu IP, endereço eletrônico, vai ser de Portugal. Quando você acessar a página da companhia aérea, pode ter acesso a descontos que são oferecidos só para quem mora por lá. Fica a dica para o pessoal do Sepultura, porque a turnê de despedida já tem 19 países confirmados. Vocês podem conseguir muito desconto, viu? Mas a Surfshark é mais que isso. Ela esconde o que você faz online, te deixando livre de hackers que podem roubar suas senhas, mesmo no Wi-Fi público. E tem mais serviços como o Surfshark One, um antivírus que monitora o seu e-mail e avisa se ele é exposto a vazamentos. Você pode experimentar por 30 dias e recebe o dinheiro de volta se você não curtir. Quer mais? Anota o cupom Ettore. Vai lá na descrição e clica no link com uma oferta exclusiva Surfshark. Até 6 meses adicionais de graça. Eu tenho usado e achei super fácil. Experimenta também. Então eu começo contando que o Sepultura é conhecido como uma banda mineira, mas a história não é bem assim. Os irmãos Max, que na verdade é Massimiliano e Igor Cavaleira, cresceram em São Paulo. Eles só nasceram em Belo Horizonte por um desejo da mãe, que era de BH. Max nasceu em 69 e Igor em 70. O pai deles, Graziano, trabalhava no consulado italiano e teve um infarto, como eu contei no início do vídeo, quando Max tinha 9 e Igor 8 anos. Eles iam se mudar em breve para a Itália, mas com a morte dele, a família, que ainda incluía a garota Kira, mais nova dos 3, passaria por dificuldades financeiras. Eles voltaram para BH, a mãe Vânia morou na casa dos pais até conseguir alugar uma casa na rua Dores do Indaiá, onde aliás seria o QG do Sepultura. Mas a morte do Graziano teve um impacto profundo nos 2 meninos. Primeiro porque Graziano foi uma influência musical, ele adorava ouvir óperas, cantores italianos, e também porque os dois sentiam muita raiva. Numa entrevista a Metal Hammer em 2020, Max contou: "Depois que ele morreu, Igor e eu nos tornamos frustrados, irritados e de saco cheio com o mundo. Odiávamos o fato de que não tínhamos mais nada, enquanto tinha tanta gente parecendo ter tudo. Fomos expulsos de 3 escolas. Foi quando descobrimos o punk e o metal, porque refletia como nos sentíamos." Em 1981, Igor e Max foram ao Morumbi, em São Paulo, e assistiram ao show do Queen. Eles ficaram impressionados com o espetáculo e foram gostando de cada vez mais bandas. Compraram um LP do Queen, depois o Alive 2 do Kiss, e foram se aprofundando cada vez mais. Motorhead, Metallica, Slayer. Um momento muito importante para o Max foi quando ele ouviu o volume 4 do Black Sabbath. Como eram os 2 irmãos em relação aos instrumentos? O Igor foi mais antecipado. Ele começou a tocar bateria aos 6 anos, incentivado pelo pai. Aí ele parou quando o Graziano morreu e retomou as baquetas aos 13. Já o Max, ele não sabia, mas queria tocar mesmo assim. Comprou uma guitarra usada, chegou em casa e achou que só de bater a palheta assim já ia sair um som distorcido. E aí ele não entendia por que aquele som não era igual ao que ele ouvia nos discos. E aí que descobriu que precisava ter um amplificador. Ele juntou uma grana falsificando autógrafos e, enfim, comprou o amplificador para
ter um som distorcido. Então, quando adolescentes, o Igor tinha alguma noção sobre a bateria, já o Max não sabia direito como tocar. Ele pedia ajuda dos outros até para afinar as guitarras. Mesmo assim, eles começaram a fazer algumas composições. Uma das primeiras, se não a primeira, se chama Filhos de Hitler. E eles descobrem novas bandas de metal progressivo, como os suíços do Celtic Frost, Creator e Destruction da Alemanha, os americanos do Exodus e os canadenses do Exciter, além de bandas pioneiras do metal brasileiro, como Stress, Sagrado Inferno e Dorsal Atlântica. Eles não sabiam ainda falar inglês, aliás, o que durou até os primeiros discos do Sepultura, e pegavam o dicionário e traduziam palavra por palavra para saber o que aquelas músicas estavam falando. Um dia Max estava traduzindo a letra de uma canção do Motorhead, Dancing on Your Grave, dançando no seu túmulo, ou na sua sepultura. E aí, quando ele traduziu essa palavra, pensou, isso dava um bom nome de banda, e deixou ela gravada ali no dicionário. Foi daí que veio o Sepultura. Max e Igor tinham abandonado a escola com a anuência da mãe Vânia. Ela fez algo que é muito raro, aceitou que os filhos deixassem os estudos para se dedicarem à música. Ou vocês param de tocar ou largam a escola e levam a banda muito a sério. Os meninos fizeram a lição de casa pela última vez na 8ª série e a mãe passou a ser chamada de louca pelo bairro. Nunca achei que o plano ia dar errado. Depois daquele dia, eles ficaram ainda mais comprometidos. Eu cortava o cabelo deles, pregava taxas nas jaquetas de couro, ajudava a rasgar o jeans e quando a turma de São Paulo ia pra lá, ficavam dezenas de camisas pretas em casa. É o que Vânia contou numa entrevista à revista Trip em 2010. Por volta de 84 também, eles conhecem Paulo Xisto Júnior através de um amigo em comum. Eles eram da mesma turminha que gostava de atazanar os playboys de Belo Horizonte. Max e Igor já tinham uma banda há uns meses, mas a formação mudava o tempo todo. Quando eles conhecem o Paulo, o baixista era Roberto Rafan. Ele pulou fora e Paulo entrou. O Sepultura, nessa versão adolescente, fez apresentações na escola antes de largar, inclusive o diretor gostava da banda. Depois foram tocando para plateias maiores em BH, começaram a escrever mais músicas e a gravar fitas. Quem cantava nessa época era Wagner Lamounier. Logo ele sairia por divergências musicais e Max Cavalera começaria a cantar. Aí a banda passa a ter um segundo guitarrista, Jairo Guedes. Jairo contou recentemente numa entrevista como foi o processo de entrada dele. Falo isso de uma forma muito de boa. Eu achei muito ruim, assim, eu achei a banda muito desencontrada, muito barulhos. O vocalista que estava com eles na época era o Wagner. Então ele saía do ensaio, os caras tocando, ele berrava, aí jogava o microfone no chão, aí o Igor jogava baqueta nele. Eu falei, cara, isso não vai virar uma banda. Mesmo achando que aquela banda muito grossa, vamos dizer assim, ele quis entrar porque viu que tinha uma essência ali que, se fosse lapidada, poderia resultar numa banda legal. Wagner foi para a banda Sarcófago. Era 1985 e o Sepultura tocava com os rostos maquiados. Como era a cena do rock em Belo Horizonte nessa metade dos anos 80? Apesar de ser a terra do Clube da Esquina e do 14 Bis, as bandas de Minas não conseguiram se projetar entre as maiores dos anos 80 no Brasil. Ricardo Alexandre, em Dias de Luta, o Rock e o Brasil dos anos 80, define 3 tribos principais no estado nessa época. A galera mais velha, chegada no rock progressivo, hard rock dos anos 70, a galera mais cerebral, engajada, que estudava humanas na UFMG, e uma terceira tribo mais influenciada pelo rock carioca. Fernando Furtado disse ao livro do Ricardo que tudo isso era horrível. Ou era exageradamente pretensioso ou exageradamente ingênuo. Além disso, havia uma autoestima muito baixa no jovem mineiro. Ele era extremamente amargurado em relação às coisas de Belo Horizonte. Ninguém valorizaria as bandas regionais, nem se elas fossem boas. Muitas das bandas que surgiram ali mal conseguiram chegar nos anos 90. Uma das mais sucedidas foi a Sexo Explícito, da qual participava o guitarrista John, e que nos anos 90 faria sucesso com o Pato Fu. E a cena do metal corria por fora de tudo isso daí. Eles tinham como ponto de encontro uma loja chamada Cogumelo, que aliás ainda existe. A Cogumelo criou um selo, Cogumelo Records, em 85, que curtiu o Sepultura e ofereceu a eles a possibilidade de gravar um EP, um disco menor, e que seria feito junto com uma outra banda, o Overdose. O disco foi chamado de Bestial Devastation, ou Devastação Bestial. Foi gravado em condições muito precárias, numa mesa de 8 canais, tecnologia que já tinha sido superada aqui no Brasil lá nos anos 70, e instrumentos emprestados. Detalhe, Paulo não gravou baixo nesse disco, mesmo tendo sido creditado. Quem gravou foi o Jairo. E o disco abre com uma voz diabólica que foi feita por um amigo deles, chamado Marcelo.
Eles assinaram com os seguintes nomes: Max Possessed, Max Possuído, Tormentor, Torturador, que era o Jairo, Igor Skullcrusher, Igor Esmagador de Crânios, Destructor, Destruidor, que era o Paulo. O Sepultura tinha também uma espécie de quinto membro, Silvio Gomes, conhecido como Bibica, que andava junto com eles, resolvia vários problemas e foi o primeiro empresário do Sepultura. Tirando a letra de Antichrist, que era do Wagner, todo o resto foi escrito por Max, Jairo e Paulo. Quando gravaram o Bestial Devastation, o Sepultura tinha virado as letras do português para o inglês há pouco tempo e ainda não eram fluentes na língua. Então eles escreveram em português e deram para um amigo fazer a tradução. O EP vendeu 8.000 cópias. Pouco ou muito, dependendo do ponto de vista. E parte das vendas foram alavancadas por uma espécie de boom de rock pesado aqui no país, em decorrência do Rock in Rio, que tinha acontecido em janeiro, quando vieram Iron Maiden, Ozzy e Scorpions, por exemplo. Tanto que em 86 a Cogumelo achou que aquele resultado tinha sido bom e ofereceu um LP ao Sepultura. E os temas ainda eram muito assim, imitações das letras que eles liam de bandas gringas. Então falava muito sobre o apocalipse, o demônio, a morte. E daí saiu o Morbid Visions, Visões Mórbidas, agora gravado em 16 canais. E eles já assinavam com os nomes verdadeiros, mas adivinha, Paulo mais uma vez não gravou baixo. Apesar de ter um salto de qualidade, a banda ainda não estava satisfeita com o som. Anos depois, à revista Bis, Max falou: "A gravação é péssima, as letras são fracas, mas em termos de material, o que está lá ainda é bastante representativo do nosso som." Aí a reportagem afirma: Morbid Visions foi o primeiro disco de um grupo brasileiro do gênero a repercutir favoravelmente no exterior, e isso aconteceu muito em cima de uma verdadeira rede paralela de informações montadas por seus fãs, que praticamente colocou o referido LP nos 4 cantos do planeta. Sim, cara, não era só no Brasil. Os fãs de metal de vários países estavam ouvindo, comentando sobre o Sepultura, a ponto de o Morbid Visions ter sido lançado na Alemanha em 88, e de lá saiu aquele que é considerado o primeiro hit do Sepultura, Troops of Doom, As Tropas da Desgraça. Queria agradecer a presença pessoal do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, é uma legião só, tem que ser todo mundo pra fuder esse mundo fudido. A banda estava recebendo cada vez mais convites para shows em São Paulo, por isso eles acabaram se mudando para lá. Vânia comprou um apartamento em segredo. De volta a Belo Horizonte, ela contou as novidades aos cabeludos, vendeu o carro, uma Caravan, ao dono da mercearia para quitar a dívida de 3 meses acumulada e se mandou com a banda e a filha mais nova. Depois que eles assinaram um contrato com a gravadora, vi que tinha feito a aposta certa. Mas um pouco antes dessa mudança, entrou na história o guitarrista Andreas Rudolf Kisser. Ele é filho de um descendente de alemães com uma eslovena. Andreas nasceu em São Bernardo do Campo e foi influenciado musicalmente pela avó materna e pelos pais, e fez aulas de violão clássico. Ele foi fisgado pelo rock quando viu na TV uma reportagem sobre o show de Alice Cooper no Brasil em 1974. Depois ele passou a ouvir o Kiss, o Queen. Ele frequentava uma loja de discos chamada Head Thrashers ABC, que ficava bem na frente da escola dele. Um belo dia, quem aparece por lá? O Sepultura. Eles ficaram super amigos e os irmãos Cavaleira convidaram Andreas para passar um tempo lá em BH. E fui passar férias lá em janeiro de 87. Nessa aí eu fui lá no ensaio, toquei algumas coisas com o Igor, né? A gente teve uma química imediata, assim, sabe? Com os instrumentos. Um mês depois dele ter ido passar essa temporada, o Jairo saiu da banda, porque ele já era, tipo, casado, entre aspas, e aí a banda começou a crescer, ele teve uns problemas emocionais também, e achou melhor sair, quando Andreas foi convidado a assumir a segunda guitarra. Com ele, o Sepultura lança o terceiro disco, Schizophrenia, ou Esquizofrenia, agora muito mais elaborado, todos os músicos tinham evoluído, e o Andreas trouxe novas referências, e esse disco se afasta um pouco do death metal, menos sombrios e ocultistas. E esse foi mais um sucesso de crítica nos Estados Unidos e na Europa. Uma revista inglesa super importante chamada Kerrang! Elegeu esse como um dos melhores discos de thrash metal de todo o mundo em 87. Uma outra revista, a francesa Hard Rock, escreveu que esse era a sensação do ano. Essa repercussão que teve da gente no exterior foi por causa que a gente começou a mandar disco lá, né? Pro exterior mandando disco,
fotos. Aí acabou que a gente explodiu lá fora. Eles começaram a ser sondados para gravar um disco fora do Brasil. Afinal, os selos internacionais sabiam que o Brasil não tinha tradição e não ia conseguir oferecer as melhores condições para o Sepultura gravar e se consolidar como uma banda. Além disso, fora do Brasil, tinha um público crescendo cada vez mais, querendo consumir heavy metal. E foi aí que aconteceu a virada de chave que mudaria a história do Sepultura para sempre. Max Cavalera foi para Nova York levando cópias dos discos e bateu em várias gravadoras. Ele só foi recebido pela Roadrunner, que mesmo sem ver a banda ao vivo, decidiu contratá-los. O contrato foi de 7 anos. A relação deles com a Roadrunner não foi das melhores, mas pelo menos isso abriu as portas para as turnês internacionais e para discos que estão entre os mais vendidos de toda a história do heavy metal. Mas isso é assunto para outros vídeos. Era isso e até a próxima.